Boa noite. Já estamos ao vivo, esperando os nossos participantes, né? Tenham todos uma boa noite. Hoje vai ter um papo bem legal com o Dr. Radamés Rocha, falando sobre a arte de contar história nesse tempo de pandemia. Vai ser um momento bem descontraído que nós vamos ter hoje à noite. E vamos aguardando, né, os nossos participantes na pandemia. História. Vamos ver quem está entrando. Clarissa Anitta, é um prazer, Clarissa, você participar da nossa live, né? E vamos aguardando o nosso convidado, já está pedindo para entrar. Então, Pacheco, Cássia, seja todo bem-vindo, Evanilson. É um prazer muito grande. Boa noite, doutor Radamés. Que prazer. Boa noite, Penha. Que prazer estar aqui. Me ouve bem? Tudo bem? Que prazer estar aqui com você neste momento, né? Para que possamos conversar um pouco, bater um papo bem descontraído sobre a arte de contar história, né? Então, vamos aguardando nossos participantes que estão aí entrando. E será sempre um prazer renovado, né? Conversar com você neste momento, um momento bem descontraído. E você que está, né, bem dentro dessa área da arte de contar história, para os pais, professores, educadores, todo o povo de uma maneira geral, né? A gente fica muito feliz, mas agora eu vou fazer uma apresentação sua, não é? Mas eu vou antes ouvir sua boa noite, né? Os nossos convidados aí, os nossos participantes. Fique à vontade, o doutor Radamés Rocha, fique à vontade para as suas considerações, né? Sua apresentação inicial. Boa noite, querida Penha. Me ouve bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Que bom, que bom. É um prazer estar aqui nesta noite. Aqui em São Paulo é uma noite chuvosa, fria, mas vamos nos esquentar ao redor da fogueira para contar algumas histórias ou para falar um pouco sobre esse ritual de contar histórias que é tão milenar dentro da nossa sociedade. Então é um prazer enorme. Desde já agradeço muito pela oportunidade. É minha primeira live, eu estou um tanto exitoso, mas também nervoso. Mas vamos aproveitar esse momento com muito prazer e com muita aprendizagem. Com certeza vai ser uma noite maravilhosa, né? Porque a história, ela deixa a gente muito maravilhada, né? Muito alegre, feliz. Mas, primeiro que tudo, eu quero apresentá-lo, né? Para que nossos participantes possam acompanhar e saber quem é o doutor Radamés, né? Doutor Radamés Alves Rocha da Silva, né? Doutor em Artes Visuais pela ECA de São Paulo. É mestre em Artes Visuais, também pelo ECA em São Paulo. Licenciatura em Artes. Especialista em Design da Informação em Pernambuco. Graduação em Design Industrial na UFCG, na Paraíba, né? Quer dizer, você saiu da Paraíba, saiu de Remígio para Areia, Campina Grande, uma trajetória, né? Vamos terminar aqui para poder você ficar à vontade. Atualmente é coordenador de arte, professor de História da Arte e infoeducador do Colégio Pentágono em São Paulo. E foi professor do curso de Arquitetura e Design da Uninove em São Paulo e outros, atuando nos seguintes temas: mediação, arte e educação,
espaço expositor e educação infantil. E nesta época de pandemia, onde as crianças, todas, de uma maneira geral, saíram das escolas e estão distanciadas da socialização das suas crianças, dos seus amigos, dos familiares, dos priminhos, e realmente as crianças saíram do âmbito, né, de suas escolas, do seu lado social, da socialização, da interação, para o fechamento dentro de casa, né? Mas Sim. agora nós vamos fazer essa nossa conversa, né? Porque ouvir história e contar história é, sem dúvida, uma das melhores coisas da vida. E é antigo, é milenar, vem dos nossos bisavós, tataravós, vai passando de geração em geração. E aí, as histórias aproximam as pessoas, desvendam o mistério, não é? Compartilham alegrias, felicidades, aventuras, medos, angústias, mas sempre finais felizes. Doutor Radamés, fique com aí, né? Fique aí na sua desenvoltura e pode ficar à vontade para explanar aquilo que o senhor sabe bem fazer, que é a arte de contar história. Então vamos lá. É um prazer novamente estar com todos vocês aqui. E eu começo já colocando uma pergunta para que todos possam refletir, possam se inteirar sobre o assunto. Por que ouvimos e contamos histórias? Será que todo mundo pode ser um contador de histórias? Eu acredito que sim. E dentro da nossa sociedade, dentro das nossas culturas que formam a humanidade, existem pessoas que já têm esse perfil de contador de história. Na cultura indígena temos o pajé, na cultura africana temos o griot, temos o professor também como um contador de histórias, temos nossos avós, como você já mencionou. E quando você começa a contar a sua própria história, você já antecipou um pouco minha trajetória de vida, minha biografia, as minhas histórias, já contou também um pouco de história, a minha história. Por isso que todo ser humano, ele passa a ser um contador de história por natureza. Ele é consciente dessa sua condição e faz parte da sua natureza contar história. Desde os tempos remotos, como forma de se conhecer, de trocar ideias, de trocar experiências. Nessas contações de história também se manifestam situações que hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Medo, angústias, ansiedades, dúvidas, inquietações, mas também comemorações, alegrias, vitórias e tudo mais. E é nesse ato de contar a história, ou nas narrativas que as histórias nos costuram, é que a gente vai buscar resposta para esses problemas, para essas coisas que nos inquietam. Ouvir e contar a história tem uma função cultural, tem uma função social e também tem uma função terapêutica. Contar a história, ela também cura. Como a senhora mesmo falou, eu vim de uma situação de zona rural, no interior da cidade de Areia, na Paraíba. Paraibano, eu nasci em Paraibano, muito Remígio, bem. paraibano. Eu nasci na cidade de Remígio, que é vizinha à cidade de Areia, fica na região de Brejo, a 120 quilômetros de João Pessoa, 45 quilômetros de Campina Grande. Mas sempre morei e cresci no sítio, na zona rural de um povoado chamado Muquem. Muquem é o que eu digo que é meu grão de chão. Saí de Muquem no 18 de dezembro de 2009, vim para São Paulo, aqui segui a vida acadêmica e me tornei um contador de história. Mas como? A pessoa que me vem na memória como um contador de história era o meu avô, que contava histórias de Trancoso, aquelas histórias longas, compridas. Ele não conseguia terminar num único momento, no outro dia eu voltava para a casa dele e ele continuava essas histórias. E aqui em São Paulo, eu fui lecionar para educação infantil e convidado a fazer uma experiência dentro da biblioteca de um projeto chamado Infeducação, e comecei a contar história para as crianças. E fui
crescendo, fui construindo junto com as crianças esse contador de história. Nessa época não tinha feito cursos, eu não sabia que existia um perfil, que existia técnicas, que existia uma formação para esse contador de história. Eu fui buscando por tentativa e erros junto com as crianças. E aí comecei a vivenciar situações de questionamentos que me levaram a refletir a partir de observações, de trocas, de momentos de escuta e de fala junto com as crianças. E essas inquietações culminaram em situações, problemas que fez com que eu construísse o meu projeto de doutorado. O projeto de mestrado foi algo ligado à fotografia, mas no doutorado eu pude pesquisar melhor essas situações de narração, de relatos pessoais e de histórias de vida. Uma das preocupações era dar verossimilhança às histórias que contava para as crianças. E aí eu pensei, bem, vou me caracterizar, vou incrementar as situações de dramatização teatral, de relatos, as rodas de histórias, trazendo os personagens, figurinos, acessórios e tudo mais, para ver se elas incrementavam essa emoção, essas aventuras, essas viagens, esse encantamento. Mas, por trás dos personagens, continuava ainda a busca desse perfil, desse contador de história, que trazia medos, trazia inquietações, trazia reflexões. E aí eu trago alguns exemplos. Teve uma época que um personagem que chamou muita atenção nessa relação com as crianças foi o lobo mau. E eu notava que tinha que ter um certo cuidado para não avançar demais naquele ato de contação, na performance com as crianças, porque podia amedrontar e chegar numa situação entre o real, o fantasioso e o imaginário que perdesse o meu controle. Então tinha que ter aquela pintadinha de fantasia, mas que tinha que ter controle da situação. E aí eu notava que após as contações de história, por exemplo, essa do lobo, eles ficavam, não, Rada, você era o lobo era o Rada. E eu, não, ficava desmentindo, porque eu achava que revelar que eu era o lobo era entregar a magia, acabar com o encantamento, e tinha que ficar com aquele mistério em suspense. Engano meu. Então, entrei na sala de uma professora e ela falou assim, cochichou no meu ouvido, não, Rada, confessa, revela para ele que você era o lobo, porque eles vão dar mais valor ainda ao personagem, a tudo que você construiu, a narrativa que você criou. Só que eu não entreguei a bandeja pronta. Eu construí uma pergunta e falei, por que vocês acham que o Rada era o lobo? E eles falaram, porque quando você levantou a luva, dentro da caracterização que eu usei, eu estava usando uma luva preta para tentar cobrir a pele, eles viram a minha pele. Aí eles falaram, eu vi a mão do Rada. Quer dizer, é como se dentro do lobo o Rada existisse. Na verdade, eu notava, e isso começou a se repetir em outros momentos, em outros repertórios, em outras situações. Por exemplo, o caolho do pirata, os óculos do velho do saco, a perna do saci, os dentes do pai do mato. Eu notava que eles mergulhavam na fantasia, mergulhavam na narrativa, mas para controlar o medo, para controlar aquela excitação promovida pela aventura, pela viagem narrativa, eles ficavam procurando algum elemento que identificasse que o Rada estava ali. Porque se mergulhasse totalmente na fantasia, é como se saísse daquele lugar por completo. E eles iam, mas ficavam com o pezinho atrás. Era essa brincadeira do faz de conta do jogo simbólico. Comecei a ver que isso sempre acontecia. E aí isso foi acumulando de experiências, eu fui registrando, que formou o arcabouço e o nascedouro para o projeto de pesquisa do doutorado. Uma das coisas interessantes é que nesse vestir o personagem, eu sempre evitei muito a questão de cobrir totalmente o rosto. Não usava máscaras. A máscara tirava totalmente o controle da situação e provocava um medo e um choro que eu não conseguia, que quebrava a fantasia, quebrava o encantamento. Eu notava que para os maiores, isso de 4 e 5 anos, isso rolava muito bem. Mas para os menores de 2 e 3 anos, eu comecei a me vestir ou caracterizar com algum acessório, com algum elemento na frente deles. E alguns professores questionavam, mas isso não vai tirar a fantasia? Não vai quebrar o encantamento? E não ocorria, Penha.
eu fazia junto com eles. Então eu ia pegando os elementos, identificando com eles. Ah, essa aqui é a capa, aqui é a orelha para o lobo, a luva para cobrir a mão. Ia junto com eles na frente das crianças de 2 e 3 anos, que estão em fase de adaptação. Porque até então você está mostrando à criança que você é um personagem que está imitando uma pessoa que está imitando aquele personagem. Eu sempre acreditei que os palhaços eles deveriam se vestir na frente das crianças, porque é muita criança que tem medo de palhaço. E é um terror. Sim. É um terror quando, muitas vezes, numa festinha infantil, de repente entra um personagem, um palhaço, e as crianças gritam, ficam em pânico, não é? Por quê? Sim, eu sempre, quando, né, eu já fui palhaça também, eu já fui contadora de história há muitos anos, e aí, quando eu ia me vestir, eu sempre tive esse cuidado. Quando eu trabalhava no mundo infantil, que eu trabalhava com a criança, né, no Montessori, então eu vestia peça e me maquiava na frente das crianças. Quando eu estava pronta, sim, as crianças ficavam fazendo aquela festa e me acompanhavam. Não existia choro nem terror. Né? Mas pode continuar. E nem quebrava a fantasia. E nem quebrava a fantasia. O encantamento não quebrava. E mesmo assim, quando era na hora da narrativa, da performance, na hora de contar a história, para essas crianças menores eu também não fazia movimentos bruscos. E nem muita entonação com a voz. Porque esses movimentos bruscos também provocavam certo estranhamento. Mas a festa ocorria, a magia, o encantamento ocorria tranquilamente, ao ponto que as relações, isso foi uma crescente e transformou na minha pesquisa. Outra situação, problema, de me levou a refletir, construir junto com eles, é que eu ficava inquieto se estava claro para o grupo de crianças na roda de história o momento de abertura e de encerramento da história. Eu falava como fazer isso. E comecei a observar que na aula dos outros professores especialistas, os rituais das aulas, a hora do bom dia, de boas-vindas, de comer, de guardar os brinquedos e tudo isso, eram embalados com músicas. E aí eu comecei a observar isso, eu falei, quem sabe eu consigo fazer algo do tipo. Estava um dia no metrô e compus uma letra e melodia para uma música que estruturamos para essa abertura e para o encerramento de contação de história. Nessa época, o personagem que estava chamando a atenção era o pirata. O baú do pirata, eu tinha um baú na minha sala, as chaves de abrir as histórias, então também trazia essas metáforas para eles, chaves douradas e tudo mais. E construí um artefato, vou mostrar para vocês, esse aqui. Sim. Nós chamamos isso aqui de o chaveiro. Então, um pandeiro, fitas coloridas, e entrava na sonoridade, no reino da polifonia, porque esse barulhinho aqui traz o encantamento, aproxima e convida a criança, além da música. E a música dizia assim, o chaveiro vai passar para a história começar. E aí eu ia passando e eles iam tocando nas chaves. O chaveiro vai passar para a história começar. Meus olhinhos para ver o que vai acontecer. Meus ouvidos para ouvir, todo mundo faz assim. E, ao final, tocava um símbolo. O som do símbolo, o eco, também era um momento encantador. Porque o eco ia diminuindo e isso trazia o silêncio. A calma, né? A calma. Construímos esse ritual. Isso se consolidou e foi um encantamento. Por um ano, eles pediam e os pais relatavam que em casa eles também produziam criativamente esse processo, juntavam os bonecos, as pelúcias em roda, fazia de conta que estava passando o chaveiro também, contava histórias para os bonecos deles e tudo mais. Mas depois, o chaveiro, esse ritual, também começou a ficar engessado, começou a ficar enfadonho. E aí eu guardei, já que a sonoridade, a polifonia, ela encantava e ajudava muito na adaptação das crianças mais novas na escola de 2 e 3 anos. Então guardava esse momento para elas e guardava todo o ritual com música e tudo mais em situações especiais, não mais da rotina.
Dia das Crianças, o folclore e tudo mais. E vi que a outra maneira que eu encontrei para esse acolhimento da história, para esse aquecimento, foi um bom dia especial, um abraço, ouvir a novidade que eles traziam de casa, do final de semana, um olhar, sentar na roda, na posição vertical junto com eles, com a mesma altura, e esse ouvir. Então, essa foi outra maneira que encontrei para fazer esses rituais. Tá? Bem, deixa eu ver o que mais eu preparei para vocês. Muito bom, assim, sua explanação. Eu estou encantada, viu? Encantada, porque também eu sou contadora de história, fui, né, na minha época. Eu fazia trabalho em círculo, também em roda. Eu trabalhava com crianças de 2 a 3 anos e eu conseguia, doutor, com 15, 20 crianças, ouvir, que elas me ouvissem sem sair do foco. Eu fazia uma caixinha de areia e fazia uns palitinhos, botava os personagens, e à medida que eu ia contando, eu ia colocando o personagem. E aquilo... E agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Tralala, Depois eu passo para você, viu? Essa eu não conhecia. Essa eu não conhecia. Essa eu não conhecia. No final também tinha a historinha, no final também tinha uma. Importante a história que agora terminou. Batam palma, minha gente, batam palma se gostou. Aí as crianças todas batiam palma e me abraçavam. Olha, que momento lindo. Eu estou revivendo esse período, viu? Pode continuar. Maravilha. Pode continuar. Então, vejam só. Por falar em confinamento, no início de sua fala, a senhora já trouxe isso. Por falar em pandemia e essa situação que nos deixa ansioso, que nos deixa em conflito, que nos traz incerteza, mas também nos aproximou. E aí também surge como oportunidade para promover essas contações de história em família. Mas é preciso que o pai, o responsável pela criança, os avós, se faça presente. Né? Se faça presente. Dar apenas o livro não ajuda a construir um leitor, não ajuda a construir esse imaginário, esse nascedouro, toda essa fantasia para a criança. Também para não querer resolver esses problemas de angústias, de conflitos que as crianças estão passando por esse momento, dar o celular como uma situação fácil também não ajuda. Ou o celular ou a televisão também não ajuda. É preciso se fazer presente. E é preciso ter cuidado que essas situações da cultura visual em massa empreguiça a criança, acelera os seus processos, mecaniza, tira, rompe as crianças em situação de encantamento, de processos criativos. Mas como fazer isso? Primeiro é se fazer presente. Abre o livro, conte junto com eles, promova dentro de casa ou na escola lugares de encontro, lugares de encantamento, esconderijos. As crianças, elas adoram cabanas, né? Adoram se esconder embaixo da mesa, adoram criar mundos embaixo de escadarias. Por que não aproveitar esses lugares onde a escuta fica mais aguçada, onde falar baixinho é convidativo e promover para espaços de leitura, sentar junto com ela, falar cochichando, isso torna convidativo. Aí a gente acessa aquilo que é sagrado para a criança. Vejo que quando eu falei situações de contação de história como o lobo, o pirata, não precisa de muita explicação. Não precisa a gente se preocupar com aquelas perguntas, se criança faz pergunta, nem precisa a gente falar no diminutivo ou falar com a vozinha infantilizada para criar relações, para criar laços com as crianças. A gente tem que tratá-las e acreditar nesse potencial que as crianças têm, nesse potencial criativo, que muitas vezes uma palavra difícil que tinha dentro da história, elas vão entender pelo contexto. E se não entender, elas perguntam. Crianças, se não entender, elas constroem, elas perguntam, elas são curiosas, e é isso que a gente tem que investir nela. E ter o feedback, não é, doutor? Não adianta você contar a história, e não pedir, fazer o feedback. Procurar com que... Sim. E aí, o que vocês entenderam da história?
né? Sim, nós vamos conversar, separei um pouquinho sobre isso. Outra situação que eu achava muito interessante foram os relatos pessoais. Quando eu falo de minhas histórias, eu não imaginava que lembranças, experiência desse contato com a natureza que eu tive na Paraíba fosse vir tão forte aqui em São Paulo. Talvez, se eu tivesse continuado na Paraíba, não ia lembrar disso. Então, trouxe 2 exemplos aqui. Uma vez eu estava contando um conto africano sobre por que a Guiné, ou a galinha de Angola, ganhou aquelas pintinhas. Ok, contava a história, mas a história despertava uma lembrança minha. E a minha mãe dizia, e eu fiz isso, dizia que para caçar os ovos da Guiné, tinha que ter todo um ritual. Primeiro, a Guiné, que é um bicho bem arisco, né, quase meio que selvagem, ela faz os ninhos em uns lugares muito difíceis e inacessíveis. Quando achava o ninho da galinha da Guiné, tinha que ir com a colher, colher os ovos, não podia tocar com a mão. Eu não me perguntava por quê. Acho que hoje devo entender, por causa do cheiro, alguma coisa da gente ficava lá, e se ela identificasse que mexeu no ninho, ela mudava de ninho. Eu tinha que pegar com a colher, coletava os ovos e colocava lá um caracol, que se assemelha a um ovinho da Guiné. Quando eu contava essas histórias, eles adoravam. E aí eu contava também que ia com minha mãe para as cacimbas, para os riachos, para ela ajudar ela a lavar roupa. Estávamos uma vez estudando sobre o Rio São Francisco e mostrei a imagem das mulheres lavando roupa nos riachos, nas pedras. E aí eu falava que carregava água para minha mãe na lata, para encher a barrica, para ela lavar as roupas. Enquanto ela lavava a roupa, eu brincava com os peixinhos e no final aproveitava para tomar banho de cuia. Aí já vinha outra pergunta. Mas o que é tomar banho de cuia? E aí eu mostrava a cabaça, que serrando a cabaça se transforma na cuia e joga água na cabeça e tudo mais. Eles ouviam aquilo com os olhos enormes, atentamente, e sempre surgia alguma pergunta, alguma relação, alguma associação simbólica. Nessa do riacho, eles perguntaram, é errada, mas agora que você é professor aqui em São Paulo, já pode botar um chuveiro na sua casa, né? E aí a gente caía na gargalhada. Bem, eu também ouço, nesse ato de contar a história, que alguns educadores ficam preocupados se existem diferenças entre contar história e ler história. Ler a história, uma mediação, é quando a gente traz o livro, e aí a gente tem um protocolo de leitura para tentar ser fiel à história do livro. Quando a gente conta a história, e aí é uma questão mais da tradição, da oralidade, é como esses relatos, como as histórias de sacis. Estamos no mês de folclore. Eu trouxe aqui atrás minha coleção de sacis. Então, as histórias de sacis são histórias que vão passando de geração em geração. Não precisa a gente ficar preso no livro. A gente ouviu, acrescenta um pouco, tem a liberdade para modificar alguma situação, mas que seja fiel àquele arquétipo da história. Então, isso é muito fluido. Eu, particularmente, na minha experiência, não fico preso. Se eu estou lendo a história com o livro e uma criança faz uma observação, aquela observação vem contribuir para aquele momento. E às vezes eu posso até largar o livro e depois continuar nesses relatos, como eu falei já alguns para vocês, e enriquece aquele momento e vamos crescendo junto. E aí outra coisa que eu também ouço das perguntas de professores, de contadores de história é: por que a criança pede para repetir uma história? E isso acontece com frequência. Conta de novo aquela história que eu gosto. A criança pede para repetir a história porque ela quer experimentar aquilo novamente. Ela quer recordar. E recordar é levar todas aquelas emoções que conduziram a criança para a magia, para o encantamento, para o sagrado, é levar de volta para o coração. Recordar é levar de volta para o coração. E aí, repetir nunca é demais. Repetir para as crianças nunca é demais. Elas vão se apropriar da história e vão depois... Lembra que eu falei que eles pegaram o chaveiro e em casa imitavam? Eles vão se apropriar da história e vão levar para os seus agrupamentos. Vão trocar com seus colegas na socialização, vão inventar outras histórias, as brincadeiras de roda, as cantigas, as adedônias, adonetas, coisas desse tipo,
Se a gente vai de norte a sul do Brasil, cada lugar tem variações. E é justamente isso, uma brincadeira popular, as crianças se apropriam e acabam modificando de acordo com o contexto dela daquele lugar. Só beber um pouquinho de água. Pois é, doutor. Também vou aproveitar. Me diga uma coisa, a Paraíba está perdendo esse grande mestre, doutor, na arte de contar história. Tem vontade de voltar para Guarabira, não? Para Paraíba? É, Guarabira. Para Areia, para Muquem? Olha Paraíba, só, eu sempre volto. Paraíba, João Pessoa, para capital. Eu sempre volto, sempre quando eu tenho oportunidade, apesar que as férias, quando estou por aí, passa muito rápido, mas quando eu tenho oportunidade, vou em alguma creche, vou em alguma escola, ou com professores amigos meus e conto história. Por falar em repetir, na cultura indígena, por exemplo, que é totalmente de tradição oral, não tem livros, não tem de registrar aquele conhecimento dos indígenas, dos antepassados. Como é que eles conseguem conservar a cultura deles? É justamente isso. Ao redor da fogueira, à noite, o pajé conta e repete, e repete, e repete incansavelmente. Porque assim as crianças, os menores, vão aprendendo não só a história, mas todo o ensinamento, né? Isso, e todo o ensinamento, toda a tradição de seus antepassados que tem por trás daquela narrativa. Por isso, repetir é tão bem. Outra situação é que contar a história também é um momento de escutar a criança. Não é só a criança nos escutar. Feedback, né? E aí, às vezes, feedback que eu falei no início. Sim. E às vezes eu noto que nos dá uma insegurança se a criança acaba interrompendo e fazendo uma interferência ali na história. Use isso a seu favor. Faça parte, tire proveito disso para que isso faça parte da história. Isso é antecipar a história. Isso é um comportamento do leitor. Às vezes a criança está tão envolvida com aquilo, que ele não consegue se controlar e acaba verbalizando, se expressando. Nós chamamos isso de microfalas. Ficar muito atento. Teve uma vez que nós apresentamos um teatro, que era o Duelo dos Mágicos. E aí a gente virava para o grupo de crianças e dizia: vou transformar você... era num animal. Quando eu virei com a varinha mágica para eles, depois de um certo tempo da história, eles já estavam tão internalizados, já tão envolvidos, que uma menininha começou a chorar e falou: não, eu não quero ser esse bicho. Veja só o poder do encantamento. Não precisa de muita coisa para entrar nessa magia. E aí eu falei: não, mas é só uma brincadeira. E não tem problema da gente quebrar esse encantamento, de suas perguntas. Isso faz parte desse comportamento leitor. Agora vamos lá. Como contar história? A senhora já apresentou aí o seu ritual, que tinha uma caixa de areia, que tinha uma música e tudo mais. Os recursos pessoais e vocais são muito importantes. Então, se fazer entonações e mudar o compasso da voz, além de ser convidativo, faz com que a história não fique monótona, não fique enfadonha, não gere uma fadiga visual e auditiva também. Então, se você chega numa parte da história que tem o lobo mau, veja que a voz grave exige um bico, né? Já um momento de entusiasmo, de encantamento, a boca abre o sorriso para o agudo. Se quer fazer uma marcação, um passo a passo, articula e faz o compasso das palavras. Outra questão é a tonicidade das palavras. Elas cantam, elas têm melodia. Isso é muito forte. Criar as vozes, eu não sou muito bom nisso. O pessoal do teatro, não tenho formação em teatro. O pouco que eu aprendi foi mais de tentativa e erro junto com as crianças, dou méritos para elas também. Mas eu tinha muita dificuldade de segurar o personagem de uma voz. Se eu ia fazer uma velha, lá no meio da história eu já estava tão envolvido junto com as crianças que a voz da velha se perdia e voltava a minha voz também, mas eles não notavam essa diferença. Era uma preocupação muito mais minha do que das crianças. Outra situação é que modificar a voz causa pausas psicológicas. E essas pausas psicológicas são muito interessantes para dar o tempo da criança, do público ouvinte, e criando suas imagens mentais e internalizando as histórias,
Por isso que é tão importante, é tão necessário esse momento de repouso, tá? Outra questão é o corpo. O nosso corpo fala. Veja que aqui a tela, como o nosso celular está na vertical, não é suficiente, né? Minhas mãos precisam de espaço para abrir, afastar, se aproximar, crescer os olhos. Isso é a linguagem corporal, que é muito importante dominar isso ou experimentar, espreguiçar, abrir a boca, bocejar, ocupar o espaço, ver o melhor lugar onde você vai contar a história, se está muito próximo do público, se está distante demais, entender esse espaço e dominar este espaço. Já falamos também das microfalas, que é prestar atenção no comportamento das crianças. As crianças, quando elas falam com o corpo todo. Se ela está desenhando com a mão, mas o pezinho também está mexendo, né? Então tem que ficar atento a essas pequenas reações que nós chamamos de microfalas. E a outra situação é a finalização de história. Na internet é um lugar lotado, a senhora já contou aí como termina a sua história, tem diversas maneiras para encerrar. Eu usava o símbolo, a música, mas você pode também encerrar com uma parlenda, com uma rima, mas é importante que cada um, ao encontrar sua situação de abertura, de encerramento, seja confortável para você. Porque se for confortável para você, não vai ser algo que vai ficar te prendendo a atenção, que você vai ficar preocupado. Será que eu vou conseguir dar conta disso? Junto um monte de artefato, um monte de objeto para contar a história. E a história, que é o principal, se perde no caminho. Só mais um momento. Outra situação é, que histórias contar? Como é que eu vou escolher uma história para contar? E aí existem histórias de todos os tipos. Então é importante ter alguns dados técnicos, por exemplo, qual é o meu público? Qual é a faixa etária dessa criança, ou desse público juvenil, se eu for contar para jovens? De onde essas pessoas são? O repertório delas, se elas vão compreender, alcançar, acessar aquilo que eu estou trazendo na história, o ambiente onde vai ser contado, tem que se preocupar com isso. Se for um ambiente muito espaçoso, muito aberto, vai exigir mais ainda da minha voz. E aí eu não vou dar conta se for uma história muito longa. Outra situação é, se eu tenho o livro para conduzir a história, ok. Mas se eu não tenho, será que eu dou conta de uma história? Como é que eu posso me preparar para contar uma história, se é uma história muito grande, muito comprida? Existem técnicas. Uma das técnicas é você dividir a história em cenas e aí você tenta gravar, memorizar ou criar para essas cenas ou uma palavra-chave ou uma imagem. E aí, na hora que você estiver contando essa história, você projeta, faz uma sequência dessas imagens, dessas palavras, para que seja como se fosse uma cola, uma fila. E aí facilita no desfiar da história. É muito importante ler e reler o texto da história. Contar em voz alta para se ouvir é outra técnica muito interessante, importante. Com tudo isso, você pode arejar a história. O que é arejar a história? É deixar ela a sua cara. Né? Trazer um adereço, se eu vou usar um chapéu de palha, se eu vou usar um lenço, um chale, para que a história fique a sua cara. Então, isso é arejar a história. E elaborar um final. Agora, vamos lá. Os professores, neste momento de confinamento e de pandemia, estão fazendo uso de um recurso para acessar, né, para dar conta manter as aulas e tudo mais, que são as videoaulas, né? Gravar as videoaulas. Também tenho observado alguns momentos de videoaulas e me traz alguns cuidados, algumas dicas também. Por exemplo, como eu já falei aqui, o campo de visão. Nós estamos falando com o celular na vertical. Muitas vezes, para gravar a videoaula, o celular na horizontal vai te dar um panorama que não vai cortar nem os seus braços, já que ele vai fazer parte desse momento de interação com o público, não vai cortar um personagem, se você traz um fantoche, se você traz uma ilustração ou o próprio livro. Isso é interessante. É preciso que eu olhe essa janela aqui, que é o nosso campo de visão. Outra situação é o ângulo da altura que o vídeo vai estar gravando, a câmera ou o celular, para a criança, né? Para não ficar algo muito distorcido, você muito no alto,
e a criança lá embaixo. Tem que ter esse cuidado. Outra questão é os vícios, as marcações da fala, né? Veja que eu afirmo para mim mesmo estando com você aqui numa conversa dialógica, mas eu uso então, né, daí, aí. Tem que ter um cuidado para evitar isso, porque já que não estamos com o nosso público fisicamente ali do outro lado da tela, isso vai ficar muito mais forte, porque eu preciso confirmar aquela frase, aquela afirmação, aquela narrativa, e aí vai ficando cada vez mais forte essa situação. Tem que ter cuidado com isso. Ou já falamos da questão do diminutivo, não precisa, porque é um vídeo para criança, ficar falando tudo no diminutivo ou fazer uma voz infantilizada. Outra coisa é construir o suspense, ou as pausas psicológicas, não só com a voz, mas com o próprio livro. Não peguei um livro aqui, mas, por exemplo, se eu estou contando uma história, e aí vai chegar a parte que o lobo vai aparecer. Eu já começo a mudar a entonação da minha voz, mas eu escondo a ilustração, mostro só os meus olhos. E aí eu pergunto, construir diálogos é muito importante. Mesmo que a criança não esteja presente, mas ela está do outro lado da tela e com certeza com o pai, com a mãe, com o responsável que estará assistindo com ela vai confirmar com a cabecinha. Eu quero ver o lobo sim. Aí a gente pergunta, tem certeza? Eu fazia isso em sala de aula, não muda se for na videoaula. Tem certeza que quer ver o lobo? Você não está com medo? E aí você esconde e você abre a página. Ah! O lobo está aqui! Tem certeza? E depois abre calmamente. Não precisa ter pressa para contar história. Você tem que também se divertir e entrar nessa aventura junto com eles. A pressa, não, tem que terminar logo, dar conta logo disso. Não. Então, passar a página, esconder e abrir lentamente também provoca essas pausas psicológicas. As expressões faciais, como eu já falei aqui, o recuar o corpo, promover essas perguntas interativas, se quer ouvir a história, se não está com medo, para que dê o tempo necessário dele responder a fala do outro lado. E o ambiente, o cenário. É preciso ter muito cuidado com a ambientação. Na escola, não é enfeitar. Enfeitar, não. Enfeitar é buffet de festa. Escola é ambientar. E para ambientar, é muito importante que tenha o dedo da criança. A criança é que tem que ser autoral daquele processo criativo. E não a mão do professor, e não a mão do adulto. Senão, se a gente entrega o espaço todo pronto, todo organizado pelo adulto, vai provocar estranhamento pela criança. Veja que na construção do nosso personagem, a gente fazia junto com ela. E não ela chegava lá e já estava tudo pronto. É importante que tenha algum rabisco, alguma textura, que a criança se reconheça naquele espaço. Então, espaço escolar é ambientação, não é enfeite. Muito bem. Outro ponto importante são as rodas de histórias na escola e em casa também, que é um momento democrático, de socialização, onde todos veem todos. E aí, isso é gradativo. Na escola a gente forma leitores, formamos cidadãos. O que é importante? Apresentar a capa, apresentar o autor, o ilustrador, as ilustrações, como é que elas ocupam quem escreveu a página, também, o né? livro. Quem escreveu a História, o autor, sim. Isso é muito importante. Sim. Se a ilustração, ela repete o que o texto diz, ou ela complementa o texto. Como são os personagens, as virtudes e os defeitos desses personagens, qual a trama, se é uma narrativa de medo, de mistério, se o assunto é novo, se alguém já ouviu, e a questão do espaço. Em casa, também é importante promover esses cantinhos, como nós já falamos, né? Os esconderijos. Se o livro que a gente trouxe para casa, nós deixamos acessível para as crianças ou estão no alto? O livro está guardado com a lombada ou está guardado com a capa? A capa, a imagem da capa, é o primeiro convite para a história. É o primeiro convite onde a criança vai acessar. Ela vai escolher um livro, principalmente as crianças da primeira infância, primeiramente pela a imagem da capa. E aí é importante a gente guardar um livro com a capa para frente. Tá? Bem,
Não sei se tem alguma pergunta, eu estou preocupado com o tempo. Muitos elogios à sua pessoa, à live, né? Nós estamos aqui, muita gente mesmo. Edgar, tá? Grande Radamés. Edgar, conhece Edgar Pontes? Sim, sim, sim. Edgar Neto, Pontes, já vi Túlio, já vi Oswaldo, Priscila, muita gente mesmo. Admiro muito, querido Radamés, Pati. Você dá para ler alguma coisa aí? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Yolanda Barreto. Muito interessante a questão da importância da repetição das histórias. Lembrei que a minha filha me pedia quase todos os dias para contar a mesma história da dona Boa Sorte e da dona Fortuna. É interessante, né, doutor? Sim, Sempre, isso às é vezes importante. no meu sono, né, eu criava, eu inventava história para os meninos e de repente no outro dia dizia: mãe, conta aquela história que você me contou. Às vezes eu, com tanto sono, que eu não sabia nem qual foi a história que eu inventei naquele momento. Mas uma coisa eu digo para vocês, gente: a história mais interessante que a criança gosta de ouvir é a sua própria história. Como ele vê o Sim, mundo, quando ele nasceu, como ele cresceu, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer. O carinho, o amor, a atenção, porque a história está envolvido a afetividade e efetividade. Sempre, né? Sempre você sim, parar para ensinar, para contar uma história. Você pegar um livro e naquele momento e ler o livro, você não sabe nem o enredo, nem a própria história que você quer contar. Isso aí é uma falha pedagógica muito grande. É preciso que você domine a história e na hora da história você vá criando os personagens, falando os personagens, sem se deter ao livro, não é isso, doutor? sim. Juntar crianças e livros não forma leitor, não forma o ser humano. É preciso movimentar, é preciso dar acesso, é preciso estimular, é preciso convidar, é preciso criar esses momentos, esses espaços convidativos. Bem, preocupado com o tempo, Nós estamos. eu Nós separei uma. ainda temos quase 15 minutos. Ótimo. Ainda tem perguntas? Eu Não, não consegui tem visualizar muitas aqui. perguntas aqui, mas eu também tenho algumas questões já aqui comigo, né? Mas vamos ver se tem mais alguma pergunta. Na verdade, eu vi algumas. Luédiva, você é show, Radamés. Tem um cheirinho de dor Obrigado. que Radamés tem, do que? Vamos lá, excelentes orientações, Radamés. Abraço. Olha, gente, parabéns, Radamés, sucesso total. Marzé Pontes, Radar é incrível, concordo. Maravilhosa live, parabéns, Radamés. Olha, tô com ciúme, viu? Querido Rada, parabéns. Olha, gente, nós que agradecemos o carinho de todos vocês de participarem da nossa live. Toda segunda-feira, às 9 horas, nós fazemos live. Na próxima, a gente vai falar conversando sobre drogas com o doutor Deusimar. Então, é muito importante, a próxima live já está já agendado. Parabéns, Radamés, Silvestre, Marizé. Mas nós temos só 10 minutinhos, você vai ainda contar a história, não é? Mas tem algumas perguntas. Separei um. Tem algumas perguntas aqui, no ponto de vista pedagógico. Quais os prejuízos do aprendizado das crianças e adolescentes nesta pandemia? Você, como educador, como formador, como coordenador da arte infantil, quais são os prejuízos que este período trouxe para as crianças? Olha, e aí eu falo da minha experiência, das minhas observações. Certo. O que eu vejo que o maior prejuízo foi na questão da socialização, né?
A educação infantil, a aprendizagem embalada com o brincar, A interação, com o né? lúdico, A é a interação. interação. Isso. As crianças, quando elas olham o mundo do adulto, se apropria desse mundo e criativamente eles não imitam o mundo do adulto. Eles processam, fazem adaptações, realizam adaptações, interações, trocam figurinhas, vamos dizer, trocam ideias um com os outros. É o que nós chamamos de cultura de pares. E promovem a cultura deles. Isso foi a maior perda. Essas socializações, tanto com o professor, tanto com os outros colegas, com os agrupamentos, onde tivemos maiores perdas nesse momento da pandemia. Perderam, E onde é que a gente pode perderam os vínculos também com o professor, com a tia, né? Sim, Aquele vínculo, sim. 5 meses, né? Sem O vínculo afetivo, o afetivo, abraço, abraço. o calor humano, o sentir o cheiro, isso é muito E, importante e que não vai ser no retorno que a gente vai conquistar isso logo de primeira. doutor, o que eu acho mais interessante foi que as vovozinhas que contavam as histórias não estão podendo mais contar, né? Eu tenho Verdade. 3 netinhos que nasceram pouco tempo, mas eu estou sentindo muito não estar interagindo, não estar contando história para eles, né? É o Daniel, É. né? O Daniel, o Guigui e Manu, né? Que é a de Túlia, a de Oswaldo e de Priscila, né? Mas Por outro lado, tentar minimizar esse distanciamento, como estamos fazendo aqui. Eu aqui em São Paulo, a senhora aí na Paraíba, aí a tecnologia favorece nesse momento, de ligar, de conversar, de procurar entender, de se fazer presente nesse momento. Isso é importante. mas temos 10 minutos para você contar a sua história e como contar história no período de pandemia, para que as crianças... Tem aqui uma pergunta. Quais as dicas para se contar uma história que seja capaz de motivar a criança do início ao fim? É possível prender a criança Sim. numa roda de conversa de história do início ao fim, doutor? Sim. Eu já falei aqui algumas dicas, mas pode ser que eu tenha falado muito rápido, eu vou repetir. Mas são alguns recursos como, se for com o livro, é preciso se apropriar da história e ler um pouco antes, né? Se não for com o livro, você for fazer o recurso da mnemônica, da memória, ou um conto de tradição oral, também é importante você passar a história a limpo, como se diz. Contar para si mesmo de voz alta, e para que esse momento da história seja convidativo, é fazer o uso dos recursos vocais, como em alguns momentos até eu faço aqui, a entonação da voz, as expressões faciais, o corpo que também fala. Isso é muito importante. Quando eu comentei também daquela fronteira muito, muito próxima ali entre contar história, ler história, um personagem, um teatro, é justamente isso. No teatro é outra situação. Palco, personagem, caracterizado realmente. Em escola, numa contação de história, um único acessório já é suficiente. Um lenço vermelho, ele pode se transformar num super-herói, numa mulher. E isso é estimular a criatividade da criança. Quando eu falei ali que o celular empreguiça, que o celular engessa as situações, que o celular faz com que a criança pense que o mundo está pronto e que é tudo muito fácil, e não é, né? Para aprender a desenhar, para aprender a falar, para aprender a andar, para aprender a modelar, isso exige esforço, exige tentativa e erro, exige frustração. E aí é importante... Contagem regressiva. Pode falar. Contagem regressiva, viu? Conta sua história. Tá. E aí é importante que, por exemplo, quando a gente traga algum acessório, não precisa ser um boneco, por exemplo, um fantoche, que já tem o seu rosto todo pronto. Dentro do enredo da história, a criança ela vai projetar naquele rosto, que não precisa estar com o olho, está caracterizado, pode ser com umas bonecas de pano, que não precisa ter o rosto pronto, né, todo delineado. A criança vai projetar no personagem se o personagem está triste, se o personagem está alegre. E isso a gente motiva a imaginação. Não entregar as situações prontas para a criança. Da contação de história, eu trouxe algo curto. Deve pegar aí uns 2, 3 minutos. Pois é. Eu trouxe um caos. Temos 5 minutos. Vai dar tempo. Um caso do Brasil, de Rolando Boldrin. Eu acho que a senhora deve conhecer ele. E é assim.
Vamos lá. Em uma feira livre, como a gente tem bastante aí no Nordeste, numa pequena cidade do interior, lá na feira de troca, tinha um vendedor de passarinhos. Um velhinho simpático de cabelos brancos, pele enrugada, já um pouquinho encurvadas, mãos calejadas, com um conjunto de pássaros de todos os tipos. Curiós, sabiás, coleirinhos, galos de campina, periquitos, roxinol e muitos canários. Curioso, o homem que acabava de fazer a feira, já estava ali no finalzinho na xepa, fez a feira de frutas e legumes, aproximou-se daquela orquestra de pássaros cantores. Cumprimentou o vendedor, bom dia, e observou atentamente aquelas gaiolas. E começou a perguntar os preços de cada passarinho que lhe chamava a atenção. E o senhor, o velhinho, foi respondendo. Esse daí custa 100 contos. Esse outro 25 contos. Esse outro ali 30 contos. Mas o homem tinha ficado com um pouquinho de dinheiro que sobrou da feira. Estava ainda tudo muito caro. Ele perguntou, e esse canário aqui? Esse é meu canário cantor, falou o homem. O mais artista de todos. Custa 200 contos. O homem achou muito caro. Aí é que não vai dar para comprar nem esse daí. Não tinha sobrado muito dinheiro da feira, né? Aí ele andou, olhou, reparou, curiou e viu que lá no cantinho, atrás das outras gaiolas, num cantinho bem escondido, se encontrava um canário. Coitado, sozinho em uma gaiola, quase sonolento, nem cantava, muito menos piava. O homem pensou e ficou curioso se este canário tinha preço. O coitado estava lá, todo amococado, como se fala, e perguntou, e esse aqui, meu senhor? Esse daí não tem condições de vender, meu senhor não tem dinheiro nenhum para pagar. O homem ficou mais curioso. Como assim? Esse pobre coitado aí mal abre o bico? Fale logo o preço dele. Tudo bem, falou o velho. Esse canário aí é minha relíquia. Custa 1000 contos. O homem quase caiu para trás, assustado. Como assim 1000 contos? Mas por que tão caro? Encafifado, ele quis saber. Então, o homem tirou um talo de capim que está já no fiozinho. Fez aquele sorriso amarelo e respondeu, esse aí é o canário pássaro mais caro que eu tenho aqui. Sabe por quê? Porque ele é meu canário compositor. E a história, que entrou por uma porta e saiu por outra, quem quiser que conte... Outra. Importante a história que agora terminou. Batam palma, minha gente, batam palma quem gostou. Radamés, estamos chegando ao final, já a contagem regressiva, né? Eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade, a sua sabiência, a sua capacidade de lidar com a história. Agora, a Paraíba não pode perdê-lo. Volte para a nossa Paraíba. Não esqueça da sua raiz. Volte. Estamos aqui, não esqueço, não. Muitos parabéns, Eloedo, Oswaldo, Priscila, Túlio, todo mundo, né, parabenizando Edgar, Pontes, Lúcia, a turma toda aqui parabenizando a sua desenvoltura, a sua maneira, não é? Daria 3, 4 lives, viu? Eu sei que você tem conteúdo para isso. Mas não vai ficar só nessa, não. Nós iremos outro momento, né? Vamos convidá-lo. E um abraço todo especial, Dr. Radamés. Lhe conheci como Radamés, mas hoje eu tenho o prazer de chamar doutor, porque você fez por onde ser hoje chamado de doutor, pela sua luta e pela sua garra. Sair de Remígio e para São Paulo fazer doutorado, isso é louvável e é um motivo para que os outros se motivem, se espelhem em você. Parabéns, doutor Radamés. Muito obrigado e as suas considerações.
Eu que agradeço, foi um privilégio, foi um prazer aproximar São Paulo e a Paraíba. Não esqueça da minha Paraíba nunca. Olha aí os bonecos de pano, cultura popular, meu Esse aqui é prazer. Outro, Belinha e aqui é Pedro. Ele, nas histórias dele, eles contam Belinha e eu Pedro. também tenho uns feitos por uma tia-avó, que eu conto a história da princesa e da ervilha, com um casal de noivos que ela fez, uma tia-avó